Senhor Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Pai, estamos diante do Senhor, mesmo distante um dos outros, mas cremos, Pai, que para o Senhor não há distância. Os nossos corações estão unidos a Ti, Pai, como Teu povo, como a nossa Igreja Apostólica, para Te louvar, para Te bendizer e principalmente, Pai, pedir a Tua bênção, o Teu amparo, pedir misericórdia ao Senhor, porque estamos em dias difíceis nesta terra. Pai, Te agradecemos por mais esta oportunidade que nos concede, porque sabemos que os Teus santos, os Teus anjos estão ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando a cada dia. Por isso, Pai, aqui estamos para renovar ainda mais o nosso ânimo, para enriquecer ainda mais a nossa fé, aprender um pouco mais de Ti, ó Deus, e principalmente fazer a Tua santa vontade. Jesus bendito, também a nossa sincera adoração, porque sabemos o quanto o Senhor sofreu por nós e pedimos, Jesus, a Sua bênção para este momento de fé. Aonde tiver um filho seu, Jesus, ali também esteja um anjo, um santo protegendo e amparando. Virgem Maria Santíssima, a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração, porque a Senhora é a nossa rainha, e pedimos que cubra-nos com Teu manto santo, abençoando este momento de fé, para que possamos nos fortalecer e termos ânimo e coragem para enfrentar os nossos dias e cumprir a nossa missão nesta terra. Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, nossa Rainha também, queremos adorá-la, louvá-la e glorificá-la ainda mais, Vó. Com esta bênção maravilhosa que a Senhora nos concede, com a Tua proteção e amparo que tem avivado ao nosso coração, Vó. Te agradecemos porque aqui estamos, confiando no Teu amor e no Teu poder. Por isso, Vó, que a Senhora dirija este momento, esta nossa reunião, abençoe todos os nossos irmãos, aonde tiver um filho seu, Vó, muitos nos seus lares, acompanhando este momento, una-nos ainda mais, Vó, e proteja-nos. Santa Vó Rosa, a nossa gratidão por este momento que a Senhora nos proporciona. E também ao nosso querido Santo Irmão Aldo. Adoramos, louvamos e bendizemos, profeta do Senhor. A sua missão é nos unir, unir os nossos corações, a nossa fé como um único povo. Irmão Aldo, hoje os nossos corpos fisicamente estão distantes, mas a nossa fé é única, verdadeira ao Senhor, a Santa Avó. Nos ajude, nos inspire ainda mais, nos dê coragem e forças, porque sabemos que quando clamamos ao Senhor, o Senhor intercede a Deus por nós. E assim pedimos, irmão Aldo, mais uma vez, em Teu nome, por nossa igreja, por todo o nosso povo apostólico, por esta humanidade. Por isso, neste momento, queremos Te agradecer por mais esta reunião que estamos realizando, incentivando e proporcionando fé aos nossos irmãos, com a Tua bênção, com a Tua direção, com o Teu amparo, santo e querido irmão Aldo. Os nossos louvores, a nossa adoração e gratidão, hoje e sempre. Amém. Cantaremos Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade.
A luta vem me desanimar. A luta vem querer me dominar. Mas eu sou forte porque sou um apostólico. E minha arma é a oração, e vigiando, orando, todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. E quando tudo vai bem no meu lidar, as lutas vêm querer me intimidar. Mas eu não temo, pois procuro ser fiel, e assim fazendo, caminhando vou pro céu, e vigiando, orando, todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Não é hoje, nem será amanhã, que as lutas vão poder me derrotar.
porque ao meu lado há um anjo protetor, meu santo Aldo, profeta do Senhor, e vigiando, orando, todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Vão poder me derrotar, porque ao meu lado há um anjo protetor, meu santo Aldo, profeta do Senhor, e vigiando, orando, todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Oh, Santo Aldo, muitas graças te dou, meu pastor, meu profeta, meu Senhor. Pastor, meu profeta, meu Senhor, meu pastor, meu profeta, meu Senhor. Prezados irmãos, agora, como costumeiramente em todas as nossas reuniões, faremos o apelo das contribuições. É bem verdade que muitos estão em seus lares, mas ouça com atenção, que a nossa palavra, a nossa mensagem possa tocar o seu coração e o Senhor, a Senhora, você, jovem, possa também nos ajudar da melhor forma possível. Prezados irmãos e irmãs, como é do conhecimento de todos os irmãos, estamos passando por dias difíceis, onde há uma preocupação muito grande com relação à saúde e à subsistência. Outra preocupação é referente à economia mundial, que sofre as consequências de uma paralisação global, e a igreja igualmente já está sendo afetada financeiramente. Temos muitos compromissos compulsórios, contratos de prestação de serviço, como o da Hora Milagrosa, diversos aluguéis, além de pastores itinerantes e funcionários que possuem contratos empregatícios com a igreja. Estamos tomando as devidas medidas de contenção e precaução para manter a estabilidade da nossa obra, inclusive restringindo várias obras e adiando novas construções, reformas e compromissos. Estimados irmãos, sabemos e compreendemos a situação, mas pedimos ao seu coração que nos ajude neste momento difícil. Se não houver reuniões em sua congregação, como aqui na sede, faça depósitos ou transferências bancárias
para que possamos cumprir nossas obrigações assumidas e dar a subsistência aos nossos funcionários e contratados. Nós, do Conselho Deliberativo, temos muita confiança e esperança no povo apostólico, em nos ajudarem a vencer todas as dificuldades e lutas que se apresentam em nossa frente. A união e a dedicação neste momento são a prova de nossa fé e também do nosso amor pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, por nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima e, acima de tudo, por nosso Deus, que sempre nos ensinaram a valorizar a nossa amada Igreja Apostólica. Tenham muita fé, ânimo, coragem, perseverança, tenham paz, saúde também e felicidade em seu viver com a bênção preciosa de Deus, nosso Pai, e de todos os seus santos. Nós, da direção da Igreja, estamos dedicados e empenhados para vencermos esta fase difícil e sempre em oração pedimos aos nossos santos o amparo para todos os irmãos e a misericórdia para esta humanidade. Aí está, estimados irmãos, o nosso pedido. A Igreja sempre dependeu das nossas contribuições, das nossas ofertas. Sabemos que nesses dias há dificuldade de trabalho, restrições, mas, irmãos, a Igreja precisa cumprir os seus compromissos. Aqueles que puderem, façam as suas contribuições. Hoje nós temos meios através da internet para transferências bancárias. A Igreja, ela vem depositando a confiança nos irmãos neste momento difícil também, porque, irmãos, nós somos um povo só, uma única Igreja. Não importa a distância, a Igreja Apostólica é a mesma aqui, lá na África ou em qualquer cidade do nosso país. Somos um único povo e precisamos manter dignamente e honradamente o nome de nossa Igreja. E assim tudo estamos fazendo. Inclusive, disponibilizamos mais 2 contas para facilitar, irmãos, a transferência ou o depósito que os irmãos queiram realizar. Tínhamos o Banco Bradesco, Itaú, e agora temos a Caixa Econômica e também o Banco do Brasil, justamente para facilitar a todos os irmãos que puderem fazer as suas transferências. Logo mais, nós passaremos as informações dos números das contas correntes, para que os irmãos também possam anotar em seus lares e aqueles que puderem fazer. Contamos com o apoio de todos os irmãos. Nós não podemos, irmãos, deixar neste momento difícil de retransmitir a hora milagrosa. Nós não podemos deixar, irmãos, de dar, irmãos, o sustento aos nossos funcionários. É um compromisso, irmãos, do nosso coração, do coração do conselho, para com todos esses irmãos e principalmente com toda a nossa Igreja. Por isso que estamos nos desdobrando para podermos, irmãos, fazer o melhor, já tomando algumas precauções, justamente para poder manter o trabalho, mesmo que, irmãos, desta forma, restrito em função, irmãos, das necessidades e principalmente das determinações, mas nós continuaremos levando a nossa palavra, a nossa mensagem, costumeiramente através do boletim, um boletim no meio da semana para reunião de oração, um boletim para o final de semana, com mensagens, principalmente para fortalecer, irmãos, a nossa fé e a nossa unidade espiritual. Porque é nesses momentos que a fé fala mais alto. Então, irmãos, deixo ao coração de todos este pedido. Façam o de melhor por nossa Igreja e que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, recompense a todos. Nós vamos fazer uma oração consagrando as nossas contribuições e, irmãos, aqueles que puderem depois façam os seus depósitos, as suas transferências nas unidades bancárias. Santa Avó, que a nossa palavra, a nossa mensagem, que a mensagem da Senhora, do Irmão Aldo,
possa tocar o coração de todos nós, vó, e possamos compreender a necessidade da igreja e também ajudá-la, trabalhar por ela, dedicar-se no nosso ministério e também financeiramente, para que não faltem os recursos para a obra continuar levando esta mensagem de fé e esperança. Estes hinos maravilhosos que tocam o coração, mesmo daqueles que o ouvem pela primeira vez, vó, porque muitos se convertem através de uma mensagem cantada. Por isso, vó, queremos continuar colaborando, como a senhora sempre nos orientou, como o irmão Aldo sempre nos orientou. Mas te pedimos, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, a tua bênção para todo o teu povo, para o trabalho deles, para a nossa subsistência, vó, para o pão nosso de cada dia, que mesmo nesses dias difíceis, não falte na mesa dos teus filhos, e seja abençoado, para que nós possamos ter força para vencermos e vivermos honrado e dignamente nesta terra como filhos de Deus. As contribuições de todos nós já estão consagradas por esta igreja. Amém. Agora, estimados irmãos, eu vou passar para os irmãos as nossas contas correntes que podem ser realizadas em favor da Igreja Apostólica, cujo CNPJ é 62 771 134 000163. Repetindo, CNPJ da Igreja Apostólica 62 771 134 0001-63. No Banco Bradesco, agência 097, conta corrente 1061, dígito 8. Banco Itaú, agência 0525, conta corrente 90294, dígito 6. Caixa Econômica Federal, agência 0270, conta corrente 107, dígito 8. O código da operação é 003. Banco do Brasil, agência 0583, dígito 5. Conta corrente 32676, dígito 3. Aí está, estimados irmãos, os 4 bancos disponíveis para a transferência dos irmãos. Nós temos um comunicado no boletim. Comunicamos a todos os membros da Igreja Apostólica, ouvintes do programa Hora Milagrosa, nossos amigos e irmãos internautas que nos acompanham e a quem de direito interessar, que a Igreja Apostólica e o Conselho Deliberativo não compactuam com nenhuma atitude contra a ética e moral religiosa, como abuso moral e sexual, pedofilia, pederastia, entre outros. Avisamos que o membro que se envolver com este tipo de atitude será excluído do rol de membros da Igreja Apostólica. Vídeos e áudios nas redes sociais. A Igreja Apostólica, através do Conselho, informa a todos que não autorizou e nem autoriza a publicação ou divulgação nos meios de comunicação de áudios e vídeos sobre temas diversos, sobre quaisquer pretexto. Os comentários são de responsabilidade dos seus autores, e os mesmos serão responsabilizados se violarem as leis, a moral e os bons costumes ou direitos de terceiros, causando prejuízos materiais e ou espirituais. Nós temos algumas recomendações importantes. É com profundo sentimento em nosso coração que informamos a todos os estimados irmãos, membros da Igreja Apostólica, ouvintes do programa Hora Milagrosa, e internautas que, por motivo de força maior, atendendo às determinações e decretos das prefeituras municipais, nossas reuniões aqui na sede, em diversas congregações,
estão temporariamente canceladas, em função, irmãos, da pandemia do coronavírus. Pedimos que permaneçam em sua casa em oração, com muita fé, nos acompanhem através, irmãos, do nosso site, das nossas páginas, inclusive com outras reuniões online de congregações também que estão passando. Procurem ficar em oração com muita fé nos nossos santos. Evite sair de casa sem necessidades. Faça uso da água e do óleo ungidos, bem como de peças de roupas, no momento da oração do programa Hora Milagrosa. Algumas congregações poderão fazer as reuniões quando permitido, porém com um número reduzido de membros conforme as determinações locais. Não está sendo possível para o setor de escalas e o Conselho monitorar todas as mais de 300 congregações, pois as determinações sofrem mudanças quase que diariamente. Também existe um grande problema de locomoção entre estados e municípios, pois há restrições quanto a movimentações de ônibus e também de pessoas com mais de 60 anos. Contamos com a compreensão de todos os irmãos. Se porventura o pastor escalado não chegar e a sua congregação houver possibilidade de fazer a reunião, um pastor local, um diácono, até mesmo um regente titular poderá fazer a reunião para os nossos irmãos. Observem alguns cuidados pessoais essenciais. Lavar as mãos com água e sabão, de preferência use toalha de papel para secá-las. Faça isso com mais frequência sempre que voltar de ambientes externos. Use álcool gel nas mãos e para limpar objetos de uso pessoal. Evite contato próximo com pessoas que estão espirrando ou tossindo. Utilize lenço descartável para higiene nasal e cubra o nariz e a boca com lenço de papel ou até mesmo com o cotovelo quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas. Irmãos, são cuidados necessários para que possamos preservar o nosso corpo. Para que a bênção de Deus também, irmãos, nos ajude através da fé, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, são recomendações dos órgãos de saúde e aí está, irmãos, para todo o nosso povo apostólico.
Bendita Mãe Celeste, Maria Santíssima, aceita a prece de amor que te faço com fervor. Teus pés, antevejo tua beleza pela fé, e confiando em teu poder, suplico tua clemência e tua graça bendita. Esplendor, contempla-me com teu olhar, olhar divino renovador que afasta de mim o desalento nas horas de dor, enxuga o pranto do meu coração, nas horas de alegria, aceita minha gratidão, Virgem Santíssima Maria, dá-me fortaleza, tu que és paciência, dá-me compreensão, ajuda-me a
mão forte, livra-me do perigo, faz-me participante do teu amor, Virgem Maria Santíssima, ajuda-me a ganhar o céu de esplendor.
Prezados e amados irmãos, agora nós vamos meditar nas mensagens para esta ocasião, para este momento, para esta reunião. Porque, irmãos, os nossos corações estão reunidos ao lado da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, que está abençoando e protegendo a todos nós. Para eles não há distância, podem ter certeza disso. Nos veem, nos amparam, nos protege aonde estivermos, honrada e dignamente. Por isso precisamos estar atentos aos nossos atos, aos nossos procederes. E assim fazendo, estaremos de bem com Deus, merecendo a sua bênção, o seu amparo. A nossa mensagem doutrinária de nossa igreja. Uma mensagem, irmãos, que traz uma palavra de incentivo ao nosso coração. Porque, irmãos, vai falar do amor fraterno. A fraternidade, irmãos, é uma palavra de uma abrangência sem igual. A fraternidade, ela soma, irmãos, o amor com, irmãos, a união. Ela soma, irmãos, os sentimentos de afeto, de consideração, de uns para com os outros e de respeito também. Isso é ser fraterno, é, irmãos, desejar o bem para o seu próximo, desejar o bem para a sua igreja, para a sua família, para toda essa irmandade que vivemos. Sabe por quê? Porque no reino dos céus é assim. A fraternidade lá é plena, absoluta. Porque o reino dos céus é o puro amor, o amor perfeito de Deus. Então nós vamos meditar no amor fraternal e a união, que são importantes e podemos dizer essenciais para a obra de nossa igreja. Estimados irmãos e irmãs, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, ao lado de Jesus e de Maria Santíssima, no governo de nossa igreja. Irmãos, eles são o governo de nossa igreja. Eles estão sobre nós e continuam lutando, podem ter certeza disso, para manter a nossa unidade, tanto na sede como em todas as nossas congregações. No entanto, para manter esta unidade espiritual entre o nosso povo, o amor fraternal é de fundamental importância e de grande significado para a obra de Deus aqui na terra. O amor fraterno é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse entre pessoas, de modo a gerar sentimentos positivos e construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo a realizar esforços muito fortes em prol do seu semelhante. O amor fraterno valoriza a confiança mútua, e incentiva um perfeito entrosamento entre as pessoas. Assim é porque estes relacionamentos tornam-se tranquilos e afetuosos, duradouros, estáveis, profundos e de grande compromisso em relação ao próximo. É um sentimento de dedicação fraterna, sem outros interesses que não o de fazer o bem, sem desejar algo em troca. Por esses motivos é que a união e o amor fraternal entre os irmãos apostólicos são de grande significado, de muito valor para a nossa igreja, tanto para o seu crescimento, quanto para a salvação de muitas almas para o reino dos céus. Reflitam, prezados irmãos e irmãs, nestes ensinamentos que nos deu o Santo Irmão Aldo. A união e o amor fraterno incentivam a paz
entre irmãos da mesma fé e entre as famílias. Paz que proporciona tranquilidade. O regozijo, a alegria entre todos os que se amam e que lutam pela unidade da fé, pela unidade no trabalho da igreja e em favor do bom relacionamento entre todos. Havendo o amor, a união, tudo se torna mais fácil e as dificuldades são vencidas. Consequentemente, o bom relacionamento contribui para o diálogo, a confiança e a boa vontade para fazer o melhor e para lutar pelo bem da igreja, do seu irmão de fé e também da sua família. Se todos forem verdadeiramente unidos e desejosos de praticar o amor fraternal, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo terão mais facilidade de dominar os seus corações. Nossos santos estão sempre prontos para nos ajudar a vencer as lutas de cada dia, a fim de que possamos ter o espírito santificado e consagrado. E assim, ligados aos céus, seremos uma igreja forte e vencedora. Como direção de nossa igreja, pedimos a todos os irmãos e irmãs que nos ajudem a alcançar, aqui na sede, em todas as congregações, esta perfeita união fraternal. Porque, com o bom exemplo de cada apostólico, ganharemos muitas almas para o reino dos céus. Esperamos em todos os irmãos a dedicação, o amor, a compreensão, para que reflitam nestes ensinamentos e no pedido que nós fazemos em nome dos nossos santos. Jesus nosso Senhor, nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Sejamos unidos e nos amemos fraternalmente. Aí está, prezados irmãos, um ensino muito importante e precioso. O amor fraternal que constrói. O amor, irmãos, já é uma arma construtiva forte. Constrói famílias, lares. O amor constrói amizades. E o amor fraterno, irmãos, aproxima pessoas, aproxima, irmãos, um trabalho como o ministério de nossa igreja. Ministério unido é um ministério forte. O ministério de um trabalho de coral, irmãos, depende do amor fraternal de um para com o outro. Porque estarão somando os seus dons, a sua capacidade, os seus dotes, que foram dados por Deus. Vozes lindas, privilegiadas, que têm, irmãos, já por essência, a beleza natural de cantar hinos, de louvar, de bendizer, que se somados a um coral, irmãos, harmonizam perfeitamente. E vejam que até a música depende desta união fraterna, desta aproximação, para ter uma harmonia perfeita. Então vejam que, irmãos, o amor é a consolidação da união verdadeira. É com esse objetivo que a igreja, irmãos, ensina e estimula o amor ao próximo. Na busca constante, irmãos, desta aproximação, desta ajuda contínua de uns para com os outros. Porque, irmãos, conhecemos uns aos outros. Sabemos quando muitas vezes estamos com alguma dificuldade, ou mesmo a tristeza abatendo o coração de um ou outro. E é neste momento que uma mão amiga toca o nosso ombro, ou dá o ombro para que possamos nos encostar e até muitas vezes derramar lágrimas. E palavras de incentivo, irmãos, são sentimentos fraternos, que ajudam, que fortalecem, que levantam, irmãos, uma pessoa, muitas vezes, de uma situação difícil, de um problema,
de uma dificuldade. Por isso que as nossas mensagens sempre buscam estimular, levar ânimo, estimular justamente este amor verdadeiro, irmãos, que é a essência de Deus. Porque, irmãos, nos céus tudo é perfeito. Deus idealizou desta forma. Mas, irmãos, a humanidade ela sofre justamente por falta de amor, por falta de união, de fraternidade. Consequentemente, as pessoas se isolam, querem buscar individualmente a conquista, favorecer o seu eu, favorecer, irmãos, a sua realidade material, e esquecem-se que o corpo é apenas um tempo nesta terra, mas que o espírito, a alma que está dentro deste corpo, estas poderão ir para a glória celestial, para viverem eternamente. Mas primeiro precisam aprender aqui estes sentimentos do bem. Precisam praticá-los, precisam ter as suas vidas, esta honra e esta dignidade diante de Deus, de cooperar com Ele através desses sentimentos para ajudar os seus irmãos. Quantas vezes o irmão Aldo estendeu a sua mão para nós? Para muitas vezes nos resgatar, nos trazer de volta a beleza do caminho com Deus. Quantas vezes as suas palavras de incentivo tocaram ao nosso coração? Mas não foi só o irmão Aldo. A Santa Avó, quem pôde conhecê-la, o mesmo carinho, a mesma afeição, os mesmos sentimentos no coração desta santa ainda entre nós, fazia dela uma conselheira, uma amiga sem igual para todos nós, que íamos ao encontro dela, para abraçá-la, para beijar as suas mãos e para receber a sua bênção. Da mesma forma com o santo irmão Aldo, este sentimento de amor que ele tinha por nós, e tem ainda hoje, podem ter certeza disso, porque é muito mais, irmãos, amplo e perfeito na glória celestial. Nós aprendemos. Agora cabe a nós colocarmos em prática. Cabe a nós vivermos estes sentimentos. Como irmandade, como família. Olhe a sua família. Olhe os seus filhos, olhem os seus pais, os seus irmãos. A igreja é um conjunto de famílias, que somadas formam uma família, a família apostólica. Mas é uma essência de famílias. E é este amor que, construído, educado, formado em cada lar, se consolida na igreja. Num amor perfeito de Deus, porque, irmãos, há uma consonância dos anjos, dos santos que vêm, conhecem o nosso coração, o nosso proceder e os nossos anseios e desejos. Por isso que precisamos estar ligados a eles e com o coração pronto para receber os ensinos, os conselhos, mensagens preciosas e educativas que nos fazem, irmãos, filhos de Deus nesta terra. Nós vivemos, irmãos, em dias difíceis. São momentos, irmãos, que impactam, como nós pudemos falar, não só, irmãos, na saúde de muitos, mas na humanidade em geral. É um momento, irmãos, de um amor fraterno, da união e da fé, falar mais alto. É um momento, irmãos, de cooperarmos uns com os outros, mesmo à distância. Hoje há ferramentas para isso. Um telefonema, uma mensagem, nos ajuda e muitas vezes estimula para, irmãos, que nós possamos ter ânimo forte para continuar vencendo. E se nós olharmos, irmãos, quantas pessoas de bem estão se doando por outros, para buscá-los, para resguardá-los, para tentar a busca da cura. Irmãos, isso é um gesto bonito,
de amor fraterno pelo seu irmão, por esta humanidade. E a igreja, irmãos, a fé é justamente este amor fraterno maior, a união de todos nós, não importa onde nós estivermos. Mas a fé, ela precisa ser forte, verdadeira nesses momentos, para que nós possamos vencê-los. E Deus, através dos seus santos, possa nos ajudar, possa nos amparar e principalmente nos proteger. Porque, irmãos, a suscetibilidade, irmãos, que estamos expostos é muito grande. Então, nós precisamos tomar as precauções necessárias, como os nossos governantes têm as precauções determinadas, na qual a Igreja Apostólica está cumprindo e irá cumprir as determinações legais. Mas, irmãos, a fé, ela é individual. Por isso que o amor fraterno, nesta hora, precisa falar mais alto. Precisa ajudar aqueles que muitas vezes, com a fé abalada, precisam de uma palavra de estímulo, uma força, um carinho maior de todos nós. E é assim que, irmãos, unidos no mesmo propósito, como é o lema desta igreja, a paz, o amor e a união. Irmãos, a paz é consequência deste amor verdadeiro e desta fraternidade. Porque, irmãos, isto nos faz amigos, mais amigos verdadeiros, uns dos outros. Como são os nossos santos. Como foi o nosso irmão Aldo quando estava aqui entre nós, a Santa Avó Rosa. Aquele pai conselheiro que estendia a mão, mas muitas vezes sabia corrigir. Sabia incentivar e aconselhar. É por isso que, irmãos, a nossa próxima mensagem é justamente sobre a disciplina de nossa igreja, que irá conceder honra e nos torna participantes da santidade de Deus. Irmãos, disciplina concede honra e nos torna participantes da santidade. Irmãos, santidade, irmãos, é algo que é um aprimoramento constante. É um aprendizado que colocamos em prática, um aprendizado dos céus, da doutrina, da disciplina, que nós colocamos em prática em nossa vida, que vai nos elevando à altura de Cristo, que é perfeito. Observem esta mensagem. A disciplina apostólica é um conjunto de regras para um bom viver, para uma boa conduta, para alcançarmos a perfeição em nossa vida e a santidade em nosso viver. Precisamos ser disciplinados, ou seja, precisamos proceder dignamente, de maneira constante, diante de Deus e do próximo. A disciplina apostólica corrige, educa, moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, no seu trabalho, nos estudos, faz todo o esforço para servir a Deus, é bem-sucedido em todas as suas realizações. Sem disciplina, não há santificação, e sem santificação, não pode haver salvação. Pois a pessoa indisciplinada se corrompe, se desvirtua o seu viver, e assim, procedendo, só tem a perder, porque em nada poderá ser bem-sucedido. Sem disciplina, ninguém vencerá. Em sua carta aos Hebreus, o apóstolo São Paulo esclarece sobre o valor da disciplina para o Filho de Deus, afirmando: porque o Senhor corrige a quem ama, e é para a disciplina que perseverais, pois Deus vos trata como filhos. Pois que filho a quem o pai não corrige? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos.
Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos? E então viveremos, pois os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que de melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus Pai, por meio da Santa Vó Rosa e do ministério do Santo Irmão Aldo, nos corrige e disciplina para a nossa salvação e também santificação, e para que sejamos participantes da sua santidade. Um povo disciplinado é um povo vencedor, amado e querido por todos. Aceitem a nossa disciplina como regra de um bom viver, isto se quiserem ser bem-aventurados, bem-sucedidos em sua vida aqui na terra. Quem ama a disciplina apostólica, ama a doutrina e a sua alma, ama a sua igreja, ama a Santa Vó Rosa e tudo procura ser obediente aos ensinos e conselhos que nos deu o Santo Irmão Aldo. Um dos conselhos do Santo Irmão Aldo foi para que os pais amem aos seus filhos, dando-lhes perfeita educação e ensinamentos que os ajudem a ser disciplinados e a terem boa conduta, para que possam desenvolver todas as qualidades de filhos de Deus. Ensinem a seus filhos a regra de um bom viver, do bom proceder. Quando necessário, devem corrigi-los, orientá-los, para que não se tornem pessoas mal-criadas e desobedientes. Ensine-os a serem humildes. Pessoas humildes aceitam a correção, acata a orientação e não se rebela, nem se orgulha, mas se torna uma pessoa sábia de bom proceder. Há um sábio ensinamento no livro de Provérbios a respeito deste assunto. Não retire das crianças a disciplina e a correção, pois livrará a sua alma da condenação. Irmãos, olha que provérbio muito bonito. Não retires da criança a disciplina e a correção, ou seja, a educação, pois livrarás a sua alma da condenação, ou seja, a justiça de Deus é perfeita. O pai que não educa os seus filhos. Irmãos, Deus está vendo as nossas atitudes, inclusive com os nossos filhos. Lembre-se disso, nós recebemos educação dos nossos pais. Nós daremos educação aos nossos filhos. Nossos filhos crescerão e se tornarão pais. Assim é de geração a geração. A educação, irmãos, ela vem da essência de Deus e passa de geração a geração. Isso é uma criatividade divinal, irmãos, perfeita, que vai, irmãos, se perpetuando. Não podemos deixar, não podemos perder esta essência, irmãos, de filhos receberem dos seus pais. Esta herança maravilhosa, um bem impagável, de imenso valor, que é a educação, que é a formação moral, que é construída desde os primeiros dias de vida de um filho. Sejam amigos de seus filhos, para o bem e para o que é justo diante de Deus. Conversem com eles, procurem ouvi-los, compreendê-los em suas diversas fases de desenvolvimento. Procurem dar a eles seu carinho, seu afeto e seu amor, porque assim, procedendo, seus filhos terão muito respeito e consideração para com a sua palavra, os seus conselhos. Ensine seus filhos a respeitar as pessoas idosas, as pessoas com necessidades especiais, os obreiros em geral de nossa igreja, os professores, orientadores, a respeitar o seu próximo, para que não sejam briguentos e nem ríspidos com ninguém. Quando necessário, devem corrigi-los, orientá-los e ensiná-los para que tenham temor e respeito
aos senhores pais e às pessoas em geral. Ensinem seus filhos a amar a igreja, a amar e respeitar sua doutrina e disciplina, os quais Jesus nos trouxe dos céus por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Também devem ensiná-los a respeitar as reuniões de nossa igreja. Ensine-os que nossos templos não são locais para brincadeiras, correrias, nem para conversas durante as reuniões. São lugares sagrados e consagrados para adorar e glorificar a Deus e aos seus santos poderosos, como Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os santos profetas, os santos apóstolos, anjos e santos poderosos que vêm conosco participar das nossas reuniões. A doutrina ensina o seguinte: guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Isso é o mesmo que dizer: cuide do teu proceder, das tuas atitudes e guarde a tua língua para não dizeres palavras torpes e inconvenientes num ambiente tão santo. Tenha todo respeito, cuidado, para não entristeceres a Deus e nem os seus santos. Com estes ensinos, esperamos que todos os irmãos respeitem a nossa disciplina no seu viver, no seu proceder, na maneira de se apresentar de acordo com a vontade da Santa Avó Rosa, evitando assim a desobediência que tanto entristece a esta Santa de Deus. Sejam sábios e prudentes, e que a Santa Avó Rosa, com Jesus, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo, ajude e abençoe a todos os irmãos para que tenham uma vida justa, honrada, santificada para o nosso Deus, Pai Celestial. Irmãos, aí está a nossa mensagem sobre disciplina. Irmãos, a disciplina é fundamental. Ela é essencial, irmãos, para a obra da igreja, para um povo que quer, irmãos, alcançar a glória celestial. Porque a disciplina, irmãos, ela está, irmãos, intimamente ligada à vontade de Deus. Ele nos ensinou como proceder, irmãos, desde os primórdios, lá no começo, quando deu as regras, durante a criação. Mesmo, irmãos, com a desobediência do homem, Deus nunca deixou de buscar novamente o coração da sua criação, que é o homem, incentivando, aconselhando. E foi através de um patrono, irmãos, que Deus deu as suas leis. Ali estavam, irmãos, a primeira lei: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Mas a segunda lei: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E todas as outras, irmãos, que compõem uma orientação de Deus para o povo daquela época, mas que se perpetua, irmãos, porque a vontade de Deus não muda. A vontade de Deus é soberana e plena. As circunstâncias no mundo mudam, mas, irmãos, Deus sempre tem buscado nesta essência do amor, da boa conduta, da moral, as regras que fazem dos seus filhos honrados nesta terra, para um dia ser santos, anjos lá na glória celestial. Foi por isso que ele enviou o seu amado Filho, o primeiro Espírito que o Pai criou, nosso Jesus. Foi enviado por Deus para nascer como homem, viver como homem e dar o seu exemplo. Jesus veio, irmãos, para dar este exemplo e deixar, irmãos, para todos nós. Porque, irmãos, Deus sabia que a humanidade iria se desenvolver, como se desenvolveu, mas não só para o bem. Também, irmãos, para o lado que nós podemos dizer opressor do bem, para o lado do mal. As consequências, irmãos, nós estamos vendo em nossos dias. As iniquidades, os problemas, as dificuldades,
todas as inconsequências do homem sem Deus, irmãos, elas refletem. Porque, irmãos, não são orientações de Deus, não são disciplina de Deus, mas são justamente imputadas nas condições do homem sem Deus, justamente para corromper o espírito, o corpo. Porque, irmãos, isso traz as consequências que vemos. Por isso que nós precisamos estar atentos e ligados à doutrina, aos ensinos, às orientações e à disciplina de nossa igreja. Para que os santos, os anjos, nos encontrem em condições de podermos receber uma bênção, uma graça, um amparo, uma proteção, um alívio. Porque, irmãos, dizer que não iremos sofrer nada é uma inconsequência. Não. Nós estamos sujeitos às adversidades da vida. Mas nós precisamos, irmãos, ter a força da fé, ter, irmãos, o princípio da oração em nosso coração, irmãos, como uma força maior, pedir a todo instante. Agradecer pela vida, irmãos, é um dever todos os dias. Mas pedir, irmãos, a bênção, a graça, a proteção, o amparo, para que possamos ter um dia feliz, um dia abençoado. Isso, irmãos, é um pedido de uma oração. Isso é um pedido, irmãos, que Deus, a Santa Vó Rosa, Jesus, a Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo ouvem e podem nos atender, desde que estejamos ligados a Ele, através da disciplina, através, irmãos, das honras que nós recebemos de Deus para ter a nossa vida diante desta humanidade como filhos de Deus, como Jesus viveu. Ele sofreu? Claro que sofreu. Irmãos, não foi aceito por muitos durante toda a sua vida, mas ele não negou a Deus, não negou a disciplina que ele conhecia do seu Pai. Pelo contrário, ele nos deixou e incentivou ainda mais os sentimentos do bem, da honra, da dignidade, do perdão, da paz, para que nós pudéssemos, irmãos, ter esta herança e vivermos em nossos dias honrados e disciplinados como filhos de Deus. Por isso que esta mensagem ela vai buscar lá no começo da vida. Pais, amem aos seus filhos, se dediquem a eles, tenham carinho, afeto, amor, mas principalmente eduque-os, forme-os como pessoas de caráter. Dê a eles este sentimento do bem, mostre, valorize, mas com o seu exemplo, com a sua vida. Mostre a eles que a vida em sociedade é importante, mas a vida familiar é essencial para a formação destes valores e que muitas vezes os ensinos que vêm de fora não são convenientes. Por isso que os pais precisam estar atentos às atitudes dos seus filhos. E precisam, muitas vezes, ensiná-los, corrigi-los. Porque Deus nos corrige. A justiça de Deus é perfeita, perfeitíssima. E essa correção, irmãos, ela vem. Sabe como? Deus retira a sua bênção. E as consequências? O homem está sem a proteção de Deus. Quais são as consequências? Irmãos, nós nunca poderemos cair nesta situação como filhos de Deus. Por isso que devemos amá-los, devemos respeitá-los e termos sempre em nosso coração este desejo de ter sempre a bênção, o amparo de Deus e nunca perder esta ligação. Porque, irmãos, é como uma lâmpada que se acende.
mas se desligar, ela se apagará. Assim é a luz do Espírito. O Espírito de Deus, ele tem luz. É perfeito, é divinal, ele brilha, resplandece. Vós sois a luz do mundo. Mas, irmãos, se desligares, esta luz, aonde irá? Por isso nós precisamos pensar, precisamos refletir, precisamos analisar a nossa vida, a nossa consciência. Irmãos, a nossa consciência é a melhor resposta. Porque nossa consciência, ela sabe de tudo que nós fazemos. Não precisa ninguém falar, a nossa consciência mostra tudo o que nós fazemos e até o que pensamos. A nossa consciência grava. E é justamente, irmãos, o exame de consciência que nós precisamos sempre refletir, pensar e não deixar que os sentimentos maus, aqueles sentimentos que muitas vezes pequenos, ocultos no coração, possam muitas vezes minar, colocar ali um empecilho, um tropeço. Porque, irmãos, a nossa marcha é longa, não sabemos quanto tempo. O que nós sabemos é que enquanto houver o fôlego da vida, precisamos estar prontos e preparados. Porque o próprio Jesus disse, nem o Filho sabe, só Deus. Quando será o grande dia do juízo de Deus? Por isso, irmãos, enquanto houver o fôlego da vida, nós precisamos honrar a nossa vida, para que o nosso espírito possa receber as bem-aventuranças que Jesus prometeu aos vencedores. Irmãos, essas bem-aventuranças é justamente para os bons, humildes, os sinceros, os perseverantes. Olha só, perseverantes. Irmãos, perseverar na fé é não deixar a dúvida tomar conta de si, mesmo nos momentos difíceis, tristes, muitas vezes a tristeza toma conta, mas não pode abater o coração, não pode abater o espírito. Por isso nós precisamos ser fortes, como é a nossa igreja e que sempre cantamos, nós somos a igreja forte, a igreja que não teme o mal, porque tem uma confiança perfeita em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Vovós e no Santo Irmão Aldo. Guardem estes conselhos, irmãos, que são importantíssimos, fundamentais para os nossos dias, para a nossa vida de apostólicos, para vivermos, irmãos, como irmãos, amigos, verdadeiramente uns dos outros, honrados e disciplinados no viver, quer seja na igreja, na sua casa, no seu trabalho, lá na escola. Para que Deus possa estar ao nosso lado através dos seus santos e anjos a todo instante. Nós vamos ouvir, agora antes de encerrarmos a nossa reunião, o hino Minha Oração. Irmãos, preste muita atenção neste hino, Minha Oração. E depois nós vamos refletir sobre esta melodia, sobre esta mensagem. Eu hoje vou falar com Deus e vou falar com Deus em minha oração. Vou
tudo para mim e vou falar com Deus assim. Deus meu, o céu é tão glorioso, nele tudo é maravilhoso. Ó Deus, o mundo é tão mau e o caminho difícil é. Mas eu te peço, fortalece, ó Deus, a minha fé, dando-me coragem e sabedoria para vencer as lutas de cada dia. Quero sempre confiar no teu poder para saber do mal me defender. Ajuda-me a ser santo, justo e fiel. Sim, ajuda-me a ganhar o reino do céu. Senhor Deus, Pai bendito, celestial, glorioso, de amor sem igual. A ti toda a minha gratidão, porque ouviste a minha oração. Ah, Jesus e a Santa Rosa, eu agradeço também. Para sempre. Amém.
a escolha e a destino. Minha oração é justamente para despertar nos corações, ou seja, em todos nós, povo apostólico, o valor, a força e o poder da oração. Prática, às vezes esquecida por alguns, que até se acostumam com a proteção que temos lá dos céus, através dos santos e anjos, que estão de uma maneira circunstancial ao nosso lado, e por muitas vezes esquecemos de orar, quando devíamos estar sempre em oração. Orar quando levantamos ao amanhecer, orar para agradecer nas horas das refeições, orar para iniciar um trabalho, orar quando saímos de casa para tratar de alguns assuntos ou negócios, orar quando iniciamos as nossas reuniões, os nossos trabalhos de ensaios do coral, porque a oração é a força, é o escudo que nos protege dia a dia. Orar quando estamos tristes por algum motivo, orar nas lutas e dificuldades, orar quando estamos alegres e felizes também, porque é agradecendo a Deus pela vida, pela paz, até pela saúde. Orar para que sejamos cada vez mais unidos, que tenhamos amor fraterno, que sejamos compreensivos e dedicados ao nosso ministério, seja no ministério da música, como corista, regente, músico, seja no ministério de obreiros, como pastores, diáconos, diaconisas, seja como membro da Igreja Apostólica. Orar pelo nosso povo, orar pela nossa família, orar, irmãos, por esta humanidade, pedir a misericórdia de Deus, o amparo, a proteção, orar pela paz mundial, para que haja tempo suficiente para anunciarmos o nosso Consolador e também o Santo Pastor, irmão Aldo. Porém, alguns poderão dizer que não sabem orar como se deve, ou sente dificuldades para falar com Deus. Se tiveres esta dificuldade, lembrem-se da oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra e como no céu. Ore sempre esta oração perfeita, porque foi Jesus que ensinou a mais perfeita, mais sublime oração. E não se esqueça nunca, nunca de falar com Deus, em qualquer circunstância. Pois, irmãos, quem ora, em sua vida, tudo melhora. É momento de colocarmos em pé. É momento, irmãos, de cantarmos todos juntos, unidos, a oração do Pai Nosso.
Prezados irmãos, esta oração emociona. Emociona, irmãos, porque estamos falando com Deus. E vendo o que estamos vivendo nesta terra. Que esta oração que acredito que o Senhor, irmão e irmã, cantou também na sua casa, chegue até o trono de Deus, como o nosso pedido, como o nosso coração junto a ela, porque precisamos, mais do que nunca, de Deus, dos seus santos, nestes dias. Continuem firmes, fervorosos. Não deixe a sua fé se abater. Use a água, o óleo ungido, que recebem as virtudes no momento da oração, na hora milagrosa. Se preciso, coloque até uma peça de roupa para ungir. É a prática da fé, cremos nesta unção maravilhosa que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos fizeram conhecedores. Coloque em prática. Use esses elementos fundamentais de fé para o seu viver. E faça sempre a sua oração, com amor, com sinceridade e com devoção. Muito obrigado a todos que compartilharam este momento de fé, que juntos pudemos realizar, aprender um pouco mais, elevar os nossos louvores a Deus, agradecer por mais um dia de vida, agradecer os nossos santos por todo o amparo e proteção que nos têm dado. E agora é o momento de pedirmos em oração a eles. Vamos orar. Pai bendito, nosso Deus, que estás no céu, aqui em nosso coração também, ó Pai. Queremos honrá-lo, glorificá-lo com a nossa vida, porque santíssimo e santificado é o Senhor na glória celestial. Que assim também o seja em nossas vidas. Pai, neste momento, pedimos a Tua bênção, ó Pai. Bênção preciosa, divina, essencial, fundamental para a nossa vida. O Senhor sabe, conhece as necessidades de cada um, Pai. Os momentos difíceis que estamos vivendo. Pai, pedimos a Tua bênção para todo o Teu povo. Aonde tiver um filho seu, ali também esteja um anjo, um santo, a lhe proteger e amparar. Não importa a distância, a nação, o país, o município, o estado, não importa. Aonde tiver um filho seu, ali também esteja a Tua proteção através de um santo e de um anjo. Pedimos também, Pai, tenha misericórdia, Pai, desta humanidade. Sabemos que a Tua misericórdia é tão grande, ó Deus. Pedimos que o Senhor possa iluminar os médicos, os enfermeiros, que neste momento trabalham em favor do amor ao próximo, em favor de pessoas necessitadas, criaturas que precisam do amor ao próximo, Pai. Dê a solução para este problema que vivemos. Pedimos do profundo do nosso coração. Pedimos, ó Deus, que nos ajude como Teu povo, que os Teus anjos conosco estejam amparando, protegendo-nos, livrando-nos deste perigo, para que possamos anunciar a esperança, Pai, a esperança de salvação, a esperança de fé que é esta igreja, que é o Consolador, é o Santo Pastor e Irmão Aldo. Que possamos, unidos com amor fraterno, no mesmo objetivo, Pai, levarmos esta mensagem a muitos corações, para que conheçam e tenham a oportunidade que Jesus já voltou e está entre nós, junto com o Consolador, com a sua Santa Mãe e com o Santo Pastor,
e pode habitar no coração do sincero, dos humildes, dos fiéis e leais. Por isso, Jesus, também te pedimos, como nosso mestre, como Salvador, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Fortaleça-nos, que irmãos recebam de Jesus esta bênção maravilhosa, esta proteção, este amparo, a qual Ele nos deu lá naquela cruz de Calvário, quando foi crucificado e deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos viver. Pedimos também à Virgem Maria Santíssima, a Senhora que tem este manto lindo, divino protetor, possa nos cobrir, Virgem Mãe, nos abençoar, nos proteger. Ao lado da Santa Avó Rosa, como duas rainhas mães, que zelam dos seus filhos com todo amor, com toda dedicação. Santa Avó Rosa, junto à Virgem Maria, abençoe todos nós. Ao Senhor Santo Irmão Aldo também pedimos de coração, como cremos que estamos diante do Senhor, como naqueles dias em que beijávamos as tuas mãos e contemplávamos a tua face. Esta mesma fé temos hoje que estamos diante de ti, primaz, e pedimos ao Senhor a tua bênção. Que esta bênção seja por todos nós, que o Senhor possa resguardar, proteger e amparar, dar saúde àqueles que precisam de saúde, trazer ânimo, força, coragem para enfrentarmos estes dias. E que, em breve, irmão Aldo, possamos estar unidos também fisicamente como Irmandade Apostólica, realizando os nossos trabalhos ainda com mais força, com mais fé, com mais ânimo. Porque, irmão Aldo, esta lição estará gravada em nosso coração. E nós precisamos aprender com todas as lições da vida que Deus está acima de tudo, a nossa fé deve estar acima de tudo, e a nossa santidade e obediência é fundamental e essencial para que nós possamos ser vencedores. Abençoe também aqueles que colocam seus nomes, muitas vezes na frente dos aparelhos, ou colocaram nesta caixa de pedidos de oração. Leve até eles, aonde quer que eles estejam, o teu amparo, a tua bênção. Ouça os pedidos, os clamores de cada um dos teus filhos, irmão Aldo. O Senhor sabe a necessidade. Leve até Deus. E se for da justiça de Deus, o Senhor traga a bênção, o amparo, a proteção, a saúde, a vida, a paz, a liberdade a tantos quantos merecerem. Prezados irmãos, recebam a bênção do nosso Deus, Pai onipotente, a bênção do nosso Senhor Jesus, divino mestre, que nos ensina a viver em santidade. A bênção da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa, mães, rainhas celestiais. E a bênção do pastor por excelência, Santo Primaz Irmão Aldo. Com essas bênçãos maravilhosas, sintam a graça, o amparo, a proteção de Deus. Sejam felizes e bem-aventurados. Amém.